Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos finalizar aqui agora com chave de ouro o nosso conteúdo de imunização. Se você acompanhou a parte 1, a parte 2, agora aqui na parte 3 a gente vai falar sobre o calendário de vacinação do adolescente, adulto, idoso e gestante. Então você vai realmente fechar, consolidar esse conhecimento e realmente estar preparado para qualquer prova que você vá fazer e também para a sua prática profissional, que a gente sabe que esse conteúdo é muito importante, está ali no nosso dia a dia, na nossa vivência profissional, principalmente quando a gente trabalha na atenção básica, não é mesmo? Se você está chegando aqui a primeira vez, esse é o primeiro vídeo que você vê meu, parabéns, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Aqui você vai ver sempre conteúdos relacionados à enfermagem e SUS. Nós temos essas duas playlists aqui no canal. Essa é a parte 3 do conteúdo de imunização. Nós temos a parte 1, onde eu falei toda a organização da questão de vacina, sala de vacina, conceitos importantes de imunização, imunidade, que você precisa saber. Na parte 2, a gente teve o calendário de vacinação da criança e, como eu disse agora aqui no 3, a gente vai fechar com adolescente, adulto, idoso e gestante. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos lá. Sem mais delongas, estudar. Eu sou Gisele Rios, enfermeira, mestre em saúde da família. Venho hoje nas redes sociais ajudando aos meus colegas de profissão a aumentar esse conhecimento, pensando na aprovação em concurso público, residência. Como eu já fui aprovada nos meus concursos, hoje trabalho como enfermeira concursada, eu venho hoje com esse objetivo de ajudar cada vez mais pessoas a alcançarem o sonho da sua aprovação. Então vamos lá, começando aqui essa última parte da aula, o calendário de vacinação do adolescente, né? A gente tem a divisão aí entre adolescentes de 11 a 14 anos, que aí eu vou explicar aqui essas vacinas para vocês, e tem qualquer faixa etária da adolescência que a gente vai ver no próximo slide. Então, aqui de 11 a 14 anos, essa população ela precisa estar vacinada contra o HPV e contra com a vacina da meningocócica ACWY, tá? Então, com o HPV, vamos começar. Vai proteger, né, contra esses subtipos, que são os mais oncogênicos, os 6 e 11, 16 e 18. E aí a gente vai precisar iniciar ou completar esse esquema com 2 doses, tá? Aqui quando a gente pensa em adolescentes. E aí, de acordo com a situação vacinal que ele esteja. Então, como a gente viu que já começa lá com 9 anos essa vacinação, então pode ser que esse adolescente ele só precise completar esse esquema. Mas se ele não recebeu lá no período, né, realmente recomendado, que é com 9 anos, a gente vai completar aqui ou iniciar, tá? E esse esquema vai ser de 2 doses. Vacina 0, que é no dia que você faz realmente a administração da primeira dose, e vacina 6, que vai ser lá 0 e 6, que vai ser a segunda dose, com 6 meses após a aplicação dessa primeira dose, tá? E aí a gente vai ter a proteção, como eu falei, contra o papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18. E aqui tem uma observação importante para você, tá? Em caso de violência sexual, indivíduos de 9 a 45 anos que tenham sido totalmente vacinados com essa vacina do HPV, ele não precisa de doses adicionais. Agora, aqueles com esquema incompleto ou não vacinados, a gente precisa fazer realmente as doses restantes para completar o esquema recomendado com 3 doses. Com a segunda dose, 2 meses depois da primeira, e a terceira dose 6 meses após a primeira. Então, como seria, né? Um esquema de 0, 2 e 6, ao invés de 0 e 6, tá? A gente teria 3 doses em caso de violência sexual, tá bom? Agora, claro, lembrando, em indivíduos que não têm aquele esquema ou que estão com o esquema incompleto. Aqueles que estão com o esquema completo, que receberam na época correta, né, na adolescência mesmo, com as 2 doses, não precisam de doses adicionais. E a gente tem, e só um adendo, tá, gente? Essa vacina é via intramuscular, meio ml, tá? Não tá aqui no slide para você, então anota aí, tá? Intramuscular, meio ml. Já a vacina meningocócica ACWY, a gente vai fazer 1 dose na adolescência, tá? E o período é esse mesmo, de 11 a 14 anos. Então, ela vai evitar, né, as doenças evitadas, proteção contra a meningite meningocócica do subgrupo ACWY. Também via intramuscular, também meio ml, tá bom? E é uma única dose na adolescência, fica com o esquema ok. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem realmente a qualquer tempo, né, quais as vacinas que esse adolescente ele precisa ter
no seu cartão vacinal. A gente viu aqui de 11 a 14 anos a recomendação, mas a qualquer tempo da adolescência a gente precisa que esse adolescente tenha a vacina da hepatite B, e aí o esquema são de 3 doses, tá? Que ele precisa comprovar, e aí ele vai iniciar ou completar essas 3 doses de acordo com a situação vacinal. A gente sabe que as 3 doses é o esquema 016, ou seja, a dose 0 no momento da primeira aplicação, a dose 1, que vai ser o 1, né, que vai ser a dose 2, é com um mês após essa primeira dose, e a terceira dose, que é a 6, vai ser 6 meses após a primeira dose. Por isso que fica esse esquema 016. E aí, a questão da dosagem tem algumas questões, algumas particularidades, né? A gente sabe que é meio ml para pessoas na adolescência, né? Até os 19 anos é meio ml. E aí, pessoas que são transplantadas, imunodeprimidas, a gente tem a questão da duplicação do volume da dose, tá? Então, vai ser 1 ml por via intramuscular. A gente também precisa que esse adolescente tenha a vacina contra DT, difteria e tétano, e aí ele vai iniciar ou completar o esquema, e também é um esquema de 3 doses, 0, 2, 4, tá? De acordo com a situação vacinal, ou reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em casos de ferimentos graves. Então, a gente precisa ter essas 3 doses, tá? Então, a gente faz 0,5 ml também via intramuscular, faz no momento a dose 1, depois apraza com 2 meses a segunda, depois com 2 meses a terceira. Por isso que fica esse esquema 024, tá bom? Febre amarela, a gente também precisa que esse adolescente tenha a comprovação da vacina febre amarela. E aí vai ser dose única caso não tenha recebido nenhuma dose até os 5 anos, ou reforçar caso a pessoa tenha recebido uma dose antes de completar os 5 anos de idade. Então, se você pegou um cartão vacinal desse adolescente que ele só tem uma dose, e essa dose foi antes de completar os 5 anos de idade, a gente precisa fazer uma dose reforço. Se não tem nenhuma dose, a gente vai fazer essa única dose, tá bom? E aí vai conferir a proteção contra a febre amarela via subcutânea 0,5 ml, tá? E a tríplice viral, a gente também vai precisar iniciar ou completar o esquema com 2 doses, tá? Para adolescentes, de acordo com a situação vacinal. Se esse adolescente ele já comprova no seu cartão vacinal uma dose a qualquer tempo da sua vida, a gente vai precisar completar. Se ele não tem nenhuma dose, a gente vai precisar iniciar, tá? 0,5 ml também por via subcutânea. E aí, lembrando, esse adolescente vai precisar ter 2 doses para ficar com o esquema ok para a tríplice viral. Então, aí, fazendo uma recapitulação, né? A gente vai precisar que esse adolescente tenha entre 11 e 14 anos as vacinas do HPV, 2 doses, com exceção de situação de violência, que precisa ser um esquema de 3 doses, e aí a parte da violência é de 9 a 45 anos, não é só adolescentes, tá? A gente vai precisar também que ele tenha a vacina ACWY, que é dose única, 0,5 ml via intramuscular, também de 11 a 14 anos, e a qualquer tempo a gente tem aqui hepatite B, e aí para comprovar realmente esse esquema completo, são 3 doses, difteria e tétano, também esquema completo com 3 doses, reforço a cada 10 anos e diminui para 5 anos em casos de ferimentos graves. Febre amarela, ele vai precisar comprovar, né? Se ele tiver tido vacinação contra a febre amarela menos de 5 anos de idade, a gente faz um reforço. Se foi após isso, não precisa. E se não tem nenhuma, faz dose única. Tríplice viral, ele vai precisar comprovar 2 vacinações. Se ele não tem nenhuma, a gente faz as 2. Se ele tem uma, a gente só completa com mais uma, tá bom? E aí a gente chega no calendário de vacinação do adulto, tá? Adulto também precisa comprovar essas 3 doses de hepatite B, no mesmo esquema que eu falei para vocês do adolescente, 016, via intramuscular também, tudo certinho. DT, a gente também vai precisar, né, difteria e tétano, que ele comprove essas 3 doses, e aí vai ser de acordo com o histórico vacinal dele, se ele só tem uma dose, a gente faz as outras 2, né, faz uma e apraza a terceira, mas ele precisa comprovar essas 3 doses também, do mesmo jeito via intramuscular, 0,5 ml, reforço a cada 10 anos e diminui para 5 anos em casos de ferimentos graves. Febre amarela,
dose única, caso não tenha recebido nenhuma dose até os 5 anos, e reforçar caso tenha recebido uma dose antes de completar os 5 anos de idade. A mesma orientação que é para o adolescente aqui na febre amarela é para o adulto também, tá? Vacinação contra o HPV a gente tem naqueles casos de violência. Lembra que eu falei para vocês, né? Violência é de 9 a 45 anos, então pega aqui a faixa também do adulto, mas é a mesma observação que eu trouxe lá no caso da adolescência, né? Em casos de violência sexual, indivíduos de 9 a 45 anos que tenham sido totalmente vacinados com HPV 4 subtipos, né, que é esses que a gente tem aqui, 6, 11, 16 e 18, é a quadrivalente, não precisam de doses adicionais. Aqueles com esquema incompleto ou não iniciados devem receber as doses gestantes para completar o esquema, e aí seria de 3 doses, tá? Segunda dose, 2 meses após a primeira, e a terceira dose, 6 meses após a primeira, tá? Bem tranquilinho aí para vocês memorizarem essa situação de violência que tem realmente esse olhar de questão que pode ser muito cobrada na sua prova de concurso, na sua prova de residência. E aí, continuando, né? O adulto a gente ainda tem. Ele vai precisar comprovar uma dose da vacina tríplice viral se ele tiver entre 30 e 59 anos. E ele vai precisar comprovar 2 doses se ele tiver entre 20 a 29 anos, tá? Então, tem aí essa particularidade, também anota no caderno de vocês, bem direitinho, porque isso também pode vir na sua prova querendo te confundir. Então, vocês viram adolescente e adultos até 29 anos, a gente vai precisar comprovar 2 doses. Acima de 30 anos, a gente precisa comprovar 1 dose, tá? E ela confere proteção contra sarampo, cachumba e rubéola. DTPA, tá? Que é a difteria, tétano e pertussis acelular, é 1 dose com reforço a cada 10 anos ou 5 anos em casos de ferimentos graves. E aí, essa DTPA celular em adultos, ela vai ser recomendada para profissionais de saúde, parteiras tradicionais e estagiários de saúde que atuam em maternidades e unidades de internação neonatal, UTI ou UCI convencional e UCI canguru, atendendo a recém-nascidos. E aí, por que essa vacina é feita, né? Esse olhar é realmente para os recém-nascidos. Vocês viram comigo, na parte 2, no calendário de vacina da criança, que essa criança só vai ter contato com a vacina que protege, né, contra difteria, tétano e pertussis, principalmente, a partir dos 2 meses de idade com a penta. Então, desde o nascimento até os 2 meses, ela fica muito vulnerável. E aí, esses casos estavam aumentando. E aí, para conferir uma maior proteção a essas crianças, vacina-se os profissionais que têm contato com elas, tá? O objetivo aqui não é realmente, fundamentalmente, a proteção do profissional, é para proteger esse recém-nascido que tem contato com essas pessoas, tá bom? E aí, as doenças evitadas, difteria, tétano e coqueluche, tá bom? E aí, com esse slide, a gente fecha a parte da vacinação do adulto e a gente vem agora para a vacinação do idoso. Então, como que seria a vacinação desse idoso, né? Para que tenha um calendário de vacinação aí completinho, uma caderneta bem bonitinha. Hepatite B, 3 doses também ele precisa comprovar, do mesmo jeito que eu orientei para vocês do adolescente, do adulto, dose 0, 1 e 6, tá? Se não tiver completo, completar. Se não tiver, a gente precisa iniciar. DT também 3 doses, e aí a mesma orientação, adolescente e adulto. Reforço a cada 10 anos, diminuir para 5 anos em caso de ferimentos graves, tá? Dose 0, 2 e 4, né? Dose no momento que você recebe, com 2 meses após e depois com mais 2 meses, tá bom? Febre amarela é um caso mais peculiar, né? As pessoas acima de 60 anos que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação, o serviço de saúde deverá avaliar a pertinência e o risco-benefício da vacinação, tá? Porque existe realmente um risco maior para essa população de receber essa vacina, então precisa se avaliar o risco-benefício dele receber esse tipo de vacinação, e aí precisa ser avaliado por um profissional de saúde, tá bom? Tem essa observação, ele pode receber se o benefício for muito maior do que o risco. DTPA, a gente também, a mesma recomendação, né, que a gente teve lá no adulto, é para profissionais que atuem realmente nesses serviços que têm contatos com RN, então profissionais de saúde, parteiras tradicionais, estagiários, que atuam em maternidades, unidades de internação, UTI e UCI, tá?
que tenham atendimento a recém-nascido. É a mesma orientação que eu trouxe para vocês, com a finalidade de proteger esse recém-nascido nesse período que ele ainda não teve contato com a vacina pentavalente. E aí a gente chega no nosso último calendário, né, para fechar com chave de ouro aqui o calendário da gestante. Então a gente precisa saber que essa gestante também vai precisar comprovar 3 doses da vacina de hepatite B, tá? Do mesmo jeito do adolescente, do adulto, do idoso, tá? Doses 0, 1 e 6. DT, a gente também precisa ter 3 doses, e aí sempre a gente vai avaliar o histórico vacinal. Se já tem alguma dose, a gente complementa, se não tem, a gente inicia, tá? E aí, uma peculiaridade da gestante que a gente tem, a questão da vacinação com a DTPA celular. Do mesmo jeito, para proteger também aí o seu filhinho, né, quando nascer, para que ele tenha uma proteção a mais nesse período antes de receber a penta. Então, vai ser uma dose a cada gestação, tá? A DTPA não tem essa questão de ser a cada 10 anos, de reduzir a 5 anos em casos de ferimentos. Ela é a cada gestação. Se essa mulher engravida todo ano ela vai receber uma DTPA, tá? Ela deve ser administrada a partir da 20ª semana de gestação, e se essa mulher não conseguiu ser vacinada durante a gestação, ela pode ser vacinada até 45 dias de puerpério, tá bom? 0,5 ml via intramuscular. Se eu recebi essa paciente e ela não tem nenhuma dose, vamos fazer aqui um estudo de caso, olha o ouro que eu estou entregando para vocês, tá? Recebi uma gestante, ela não tem nenhuma dose de DT, não tem comprovação de DTPA e ela está com 22 semanas de gestação. O que é que eu vou fazer? A minha primeira dose vai ser com a DTPA e eu vou aprazar as outras 2 doses para completar o esquema com DT, tá bom? Se eu recebi, ela só tem uma dose e ela está acima de 20 semanas de gestação. Eu vou fazer a dose com a DTPA e vou aprazar a terceira dose com a DT, tá bom, gente? Sempre tenham em mente, a partir de 20 semanas de gestação, a gente faz qualquer que seja a dose com a DTPA e depois completa o esquema com a DT, tá bom? E aí a gente finaliza aqui. Se esse conteúdo te ajudou, se você conseguiu entender muito melhor a vacinação, curte aqui o vídeo, encaminha para o seu amigo concurseiro, para o seu colega de profissão que precisa se atualizar, porque vacina a gente sabe que atualiza assim o tempo todo. Comenta aqui embaixo quais as próximas aulas que você quer ver aqui no canal, tá? Eu vou trazer tudo que vocês precisarem para se atualizar, para estar preparado para a sua prova de concurso, mas eu preciso saber aqui o que é que você quer ver nesse conteúdo, tá? E lembra, compartilha com quem precisa estudar. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!